Isso é coisa de maluco, isso é uma obsessão. É disso que se trata. Ele quer humilhar o presidente Jair Bolsonaro. Ele está irritado porque para onde o presidente Jair Bolsonaro vai, independentemente do local, nesse caso, o tratamento médico, ele tem problemas sérios de saúde. Tentaram matá-lo no dia 6 de setembro de 2018, lá em Minas Gerais, quando fazia campanha política. O senhor Adélio Bispo, aliás, um dos casos mais mal contados, mais mal apurados da história do Brasil. Pois bem, desde então ele foi submetido a várias cirurgias, ele tem problemas graves de saúde, comorbidade mesmo. Isso sim pode ser chamado de problema grave de saúde. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Agora vocês vão ver umas notícias que tá parando tudo. O Brasil inteiro está triste, o Brasil inteiro está preocupado por conta dessa situação que acaba de chegar lá de Brasília. Se vocês estão chegando agora, já se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho para não perder a notificação. Todos os dias tem vídeos novos aqui para você. Deixa o joinha, que ajuda nós demais o nosso conteúdo para chegar para mais pessoas. E deixa o seu comentário, que nós vê todos os comentários. Nós vai deixar o like no seu comentário e vai comentar também a sua opinião, o que você achou desse vídeo. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo, que o Brasil inteiro está triste, o Brasil inteiro está ligado nessa notícia aqui. Bolsonaro está passando por várias situações, vários problemas de saúde, e agora vocês vão ficar bem informados nessa informação que acaba de chegar agora aqui para vocês. Chama de espetacularização essa escolta, só tem uma explicação, é difícil imaginar o porquê de tamanha mobilização policial. É um sujeito que neste momento, até porque não foi publicada a sentença, o acórdão, ele está preso preventivamente, sem nenhuma razão para estar preso, até porque, curiosamente, de novo, mais um absurdo nesse processo, ele, na condição de ex-presidente, está sendo julgado na primeira instância, se ele tiver, na última instância, no Supremo Tribunal Federal. Se estivesse sendo julgado na primeira instância, como o Lula, ainda ficaria aguardando a segunda instância em liberdade. Bom, nada disso está sendo concedido ao presidente Jair Bolsonaro. Mas a doutora lá diz que está tudo normal, que é republicano, foram salvaguardados os direitos constitucionais, enfim, essas coisas todas que a gente está falando. O presidente era um procedimento médico, fez uma série de exames, também revelou ali um resquício de se não me engano, uma pneumonia, e também um problema de falta de anemia, né? Uma falta de ferro no sangue. É um homem que passou por um problema gravíssimo, ele foi esfaqueado. Naquele momento, a segurança da Polícia Federal, seja lá de quem for, não conseguiu conter. Aliás, o que chama atenção também é por que aquela investigação foi tão estranha, né? Não se investigou os advogados que foram lá rapidamente, chegaram... Bom, enfim, toda essa história que envolve o Adélio Bispo. Mas, enfim, o que vocês esperavam que o Bolsonaro ia fazer? Uma escolta ali, um carro para protegê-lo, não proteger de uma possível fuga, já era o suficiente. Bom, recebeu o carinho das pessoas, porque as pessoas estão vendo tudo o que está acontecendo. Tem muita gente que se nega, parte da imprensa, dessa elite, abre aspas, pensante do Brasil, que não tem a coragem de denunciar o abuso que acontece no país. Mas nós vamos continuar a fazê-lo. Pois é, Augusto, essa é a realidade de Jair Bolsonaro desde que foi decretada a prisão domiciliar no mês passado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele agora aguarda a publicação desse acórdão. Claro, imaginamos que a defesa vá recorrer para aguardar como será cumprida essa pena de 27 anos de prisão. Olha, agem assim os juízes, entre aspas, cruéis, né? Perversos. O Bolsonaro se transformou no maior prêmio do Alexandre de Moraes. E ele vai tentar fazer com o Bolsonaro, está fazendo com o ex-presidente, o que ele fez com tantos outros injustiçados. Continuam presos. Não resolveram o caso do Felipe Martins. Imagina, isso é coisa a resolver... ter sido resolvida há muito tempo. Isso aí ninguém não é problema para nenhum dos ministros do Supremo. E o Alexandre de Moraes é o que se viu. Não sabe português, não sabe falar corretamente. E é cruel. Ele está perseguindo o Bolsonaro. Eu não sei como pensam os advogados de hoje. Agora, eu me pergunto se os estudantes de direito, se algum, por exemplo, quer ser no futuro um Alexandre de Moraes.
Quando eu estudei direito, eu queria ser o, um juiz realmente exemplar, né? Como você teve vários ali na história do Supremo. Né? Você elegia um homem justo, você se mirava em advogados como Evandro Lins e Silva, por exemplo, Nelson Hungria, era o ministro que você queria ser. Eles querem, tem alguém querendo ser o Alexandre de Moraes, é modelo para alguém. Tá? Nessa votação que a gente teve, que voto seria subscrito aí pelos estudantes de direito? É isso que me preocupa, porque nem estudante de direito está parecendo entender que o voto que ensina é o voto do Luiz Fux, que era o único juiz presente ao julgamento. Deixa eu fechar com a Ana. Ontem o ex-presidente Jair Bolsonaro, Ana, chegou ao hospital DF-Star em Brasília, ali por volta das 8 horas da manhã, foi recebido pelos apoiadores e chamou a atenção essa escolta, né, gigantesca ali de policiais para realizar toda a segurança, né? E a gente lembra que no condomínio onde hoje está preso, em prisão domiciliar, o ex-presidente Jair Bolsonaro, há uma forte esquema, né, um forte esquema de segurança por parte de policiais militares e da Polícia Federal também. Porque existe declarada contra o presidente Jair Bolsonaro uma guerra em todos os sentidos. Uma guerra usando lawfare, como a Wall Street Journal disse, ou seja, a instrumentalização da justiça para perseguição política. Existe a guerra psicológica com todo esse aparato, existe a guerra política perseguindo aliados do presidente Bolsonaro para que aqueles em torno do presidente Bolsonaro também se sintam fracos e que, numa esperança do presidente perder apoio. Existe uma guerra contra políticos também no Congresso, uma perseguição política ali também. Ou seja, está tudo muito óbvio, né? Muito óbvio que o sadismo do Alexandre de Moraes, principalmente, não ficou só nas risadinhas, né? O jogo do ele perdeu 2/3 do jogo do Corinthians, ou nos KKK e RS, nas mensagens do gabinete do ódio, do gabinete paralelo, da polícia secreta dele. O sadismo do Alexandre de Moraes é uma força que vai muito além dessas imagens torpes, dessas imagens sádicas, né, que nós vimos toda vez que Alexandre de Moraes fala. É um esquema, é um complô para a destruição geral do presidente Bolsonaro, seja fisicamente, seja politicamente, seja mentalmente. Ele tem os escolhidos dele, aquele, né, no alto do narcisismo de Alexandre de Moraes, ele tem ali os escolhidos, os prediletos. É o presidente Bolsonaro no topo da lista, é Felipe Martins, o ex-deputado Daniel Silveira, e por aí vai, né? Rodrigo Constantino, Alan dos Santos, ou seja, nessa gama, nessa lista de gente, são centenas de pessoas presas injustamente por causa do 8 de janeiro, e que ele faz questão de olhar o processo de cada um. Eu sei disso, e às vezes ele dá risadas lendo as petições e as apelações das defesas dessas pessoas. Eu tenho essa informação, isso é muito além. Ele quer desestabilizar usando esse sadismo, esse narcisismo, numa força coletiva. E ele faz questão que esse tipo de imagem ela seja vista, porque ele acha que essa imagem é o poder dele. Agora, não há mal no mundo que dure para sempre. Todas as páginas da humanidade aí sempre mostram que não há mal neste mundo que dure para sempre. E não é possível que o Brasil será a exceção. Acho muito difícil.
Ô Silvio, e nós trouxemos essa notícia agora no início do programa e a gente aqui acompanhando, acabei de verificar uma atualização dizendo que o ministro Alexandre de Moraes deu 24 horas para a polícia explicar a demora no retorno de Jair Bolsonaro à prisão domiciliar depois da realização desses exames que nós acompanhamos, que nós acabamos de relatar aqui. Eu vou trazer a notícia porque saiu agora há pouco. O ministro Moraes, então, deu 24 horas para que a Polícia Penal do Distrito Federal explique em detalhes a escolta do ex-presidente. Aí ele pede os seguintes detalhes à Polícia Legislativa: o carro que transportou Jair Bolsonaro na ida e na volta, o nome dos agentes da polícia que acompanharam o ex-presidente no quarto e o motivo de não ter sido realizado o transporte imediato logo após a liberação médica, ou seja, o ministro Alexandre de Moraes está dizendo que houve uma demora aí para que Jair Bolsonaro retornasse para casa. O prazo para a resposta começou a contar quando a Polícia Penal foi notificada, o que deve ocorrer ainda nesta segunda-feira, notícia que acaba de sair, Silvio. Coisa de maluco. Isso é coisa de maluco. Isso é uma obsessão. É disso que se trata. Ele quer humilhar o presidente Jair Bolsonaro. Ele está irritado porque para onde o presidente Jair Bolsonaro vai, independentemente do local, nesse caso, o tratamento médico, ele tem problemas sérios de saúde. Tentaram matá-lo no dia 6 de setembro de 2018, lá em Minas Gerais, quando fazia campanha política. O senhor Adélio Bispo, aliás, um dos casos mais mal contados, mais mal apurados da história do Brasil. Pois bem, desde então ele foi submetido a várias cirurgias, ele tem problemas graves de saúde, comorbidade mesmo. Isso sim pode ser chamado de problema grave de saúde. E aí vai num deslocamento médico, mas poderia ter sido qualquer outro tipo de deslocamento, não estivesse preso de forma ilegal e irregular, e as pessoas o acompanham. Para onde ele vai? Ele cantou, as pessoas entoaram ali o hino nacional, porque ele representa o país, é um líder, o maior líder político do Brasil. E Alexandre de Moraes não suporta ver isso. Alexandre de Moraes não suporta ver esta cena. Ele quer humilhar o presidente Jair Bolsonaro. Provavelmente, quando o acórdão for publicado, depois dos embargos declaratórios, ele vai determinar que o presidente Jair Bolsonaro vá para uma cela, na Papuda, talvez, mesmo diante dessas condições de saúde, porque ele quer humilhar o presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que outros ex-presidentes não passaram por essa situação. Fernando Collor está lá no seu apartamento, com vista para o mar, porque alegou que tem, e aqui não estou fazendo juízo nenhum sobre as questões de saúde dele, Parkinson, diz que tem apneia do sono, que tem transtorno bipolar. O presidente Lula da Silva, por uma nulidade parcial, muito bem lembrada pelo ministro Luiz Fux, o caso dele regressou para a primeira turma, enquanto ele estava numa cela gourmet e lá ele arrumou até namorada. Então, o que estão fazendo com o presidente Jair Bolsonaro é tortura, é uma tentativa de humilhação. Alexandre de Moraes não tem nenhum limite. Só para trazer mais um detalhe, Augusto, eu estava verificando aqui no site, no G1, que as imagens mostram que ao deixar o hospital, o Bolsonaro teria permanecido de pé ao lado do carro da Polícia Penal por cerca de 6 minutos, enquanto os apoiadores ali gritavam palavras de ordem, enfim, demonstravam apoio ao ex-presidente. Agora o ministro Alexandre de Moraes deu 24 horas para saber o porquê da demora em voltar para casa. É isso que perturba esse caso que é psiquiátrico, né? O Silvio disse muito bem, é maluco, porque e o presidente do Supremo, por que não reage? Ele não enxergou no Gilmar Mendes pitadas de psicopatia? Ele não consegue enxergar um caso clínico evidente? Isso é maluquice. Maluquice, que ele está perseguindo o homem que ele condenou a 27 anos. Acha pouco. Sim. Quer comentar rapidamente? Não, mas esse é o tipo de coisa que numa dessas reuniões do Supremo, um ministro ou outro tem que levantar, mesmo que não seja o tema da conversa. Claro. Precisa perguntar, mas de onde vem isso daqui? Tem uma coisa na justiça que a gente sempre repete aqui, é razoabilidade, proporcionalidade. E isso é razoável. Ele não se manifestou, não fez discurso. Os presos do PT, toda vez que eram presos, faziam discurso. Você lembra na época do Mensalão? Quando depois de 7 anos do Mensalão saiu a sentença, enfim, né? Agora, ele vai lá, as pessoas estão se manifestando, cantam o hino nacional, depois gritam palavras de ordem,
trata-se de um líder político do tamanho, né, de Jair Bolsonaro, e depois entra no carro e vai para a casa dele cumprir uma prisão domiciliar preventiva, que é um absurdo em si. Vamos aqui para mais uma nova informação que acaba de chegar aqui para vocês. Kassab volta a manifestar apoio à anistia e diz que a questão está resolvida. Figura-chave do Centrão, o líder do PSD, respondeu de forma favorável ao ser abordado por Valdemar de Costa Neto, do PL. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, manifestou apoio explícito à proposta de anistia a condenados e investigados por envolvimento nos atos de 8 de janeiro. A declaração, segundo o registro do portal Metrópolis, foi feita nesse sábado, durante participação dos Rocas Festival. Evento volta ao setor de equilíbrio realizado em Itaú, no interior de São Paulo. Kassab entregou um painel ao lado do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, com mediação do deputado estadual Tomi Abduk, republicano ligado à base bolsonarista. Durante o combate, Valdemar cobrou publicamente uma definição do PSD sobre o projeto da anistia que tramita no Congresso Nacional, cuja eventual aprovação pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, considerado aos 27 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Em resposta, a Cannabis afirmou: para mim, essa questão está resolvida. A situação favorável à anistia. A fala foi recebida com aplausos por Valdemar, que tem pressionado pela unificação de partido do centro-direita em torno da pauta. A posição de Kassab deve turbinar a mobilização política em curso por parte de legendas do Centrão e da direita institucional em defesa da anistia. A proposta tem aliados em Brasil, com apoio entre lideranças partidárias, sobretudo depois da condenação do STF. No Congresso, deputados e senadores articulam a volta da medida ainda nesse segundo semestre. Então esse foi o vídeo. Se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like, já se inscreve, ativa o sininho para não perder a notificação. Todos os dias tem vídeo aqui para vocês. E muito obrigado por chegar até o final. Seu comentário ajuda nós demais também. Comente aí o que você achou do vídeo, de que cidade você é. Eu vou deixar o coraçãozinho no seu comentário. E vou ver e vou comentar também o seu comentário. E até o próximo vídeo.